Muito boa tarde, estamos começando mais um Família Café, Casamento, Amor e Fé. Assim como um bom cafezinho, a família precisa ser doce, quente, forte, e todas as coisas devem ser compartilhadas. Então, quero mandar um grande abraço para você que acompanha a gente aí há 16 anos, que faz esse programa, pela rede social também, pelo Facebook, ao vivo agora, pelo nosso site também ao vivo, pelo aplicativo RPT Play. E lá você pode também assistir as nossas reprises. Vocês que estão aqui, que vão falar agora, baixa o aplicativo lá, RPT Play, depois você pode assistir a tua própria entrevista, porque vai ficar gravada lá, dentro de 1 ou 2 dias no máximo, ele sobe lá para o Vimeo e você vai poder assistir a reprise. O nosso programa hoje tem o Marco Antônio fazendo uma musiquinha de fundo, teríamos também a nossa culinária, um docinho de milho ali, de milho verde, mas o Marcelo Riggs ainda não chegou. Deve estar preso em algum bloqueio de estrada aí, né? Vamos torcer que não. E nós estamos aqui. Eu preciso chamar ela pelo apelido, né? Como é que ela chama? Qual é o apelido dela, hein? Morena? Então, eu estou aqui com a Morena e com a outra amiga dela. Quem é você? Daniela. O nome da Daniela não está aqui na pauta, viu? Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Tudo bem, Morena? Tudo bem. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre a MUG. Vamos saber o que é isso, um nome que eu nunca tinha ouvido, né? Vou aprender também com vocês aqui. E o Marco Antônio está aqui do meu lado, que eu vou pedir ele para dar um alôzinho também para a gente aqui. E vamos ter também a palavra do Tiaguinho, do pastor Tiago, lá de Teresópolis, que manda sempre um vídeo toda semana para a gente aqui. Ô, meu amigo, fala aí. Olha, é um prazer grande estar aqui no Canal 10. Um abraço lá, pessoal do Garcia, da Super Gás Brás. 2248-6779 e 98827-3262. Quem for comprar o gás e falar que me assistiu no programa do Canal 10, de R$75, paga 70. E na Casa Seaba 2243-5020 tem uma promoção imperdível. Quem comprar um teclado ou violão, qualquer marca, lá tem um mês de aula de graça comigo. Casa Seaba 2243-5020. Meu telefone agora é 98831-7615. Que Deus abençoe. Um abraço lá para minha gente boa que está assistindo. Um abraço para a Olívia, que está fazendo falta. E um abraço para o pessoal da Casa de Repouso, Árvore da Vida que eu toco. E a Nossa Senhora Aparecida fica com Deus. A nossa Aparecida fica com Deus. Então tá. Muito bem. Gente, eu estou aqui com a Morena e com a Daniela. E nós vamos falar sobre a MUG. Morena, o que é a MUG? Primeiro eu queria que você desse uma boa tarde para o pessoal de casa, se apresentasse. Eu queria que vocês dissessem quem são vocês, de onde vocês são, e vamos falar depois do que é a MUG, né? Pode se apresentar, por favor? Boa tarde, eu sou Morena, sou Ivanete, mas eu gosto de ser chamada como Morena, presidente da MUG, Associação de Mulheres Guerreiras, no qual a gente faz um trabalho voltado para a família dos presos. E aqui está a Daniela, que ela é mãe de presidiário. Certo. Então vamos lá, o Morena, o que é a MUG? Você vai falar, Associação de Mulheres Guerreiras, né? Há quanto tempo essa instituição existe e qual o objetivo dela? Para que ela serve? A MUG foi criada por mim. Eu tenho 2 filhos detentos, onde quando o meu primeiro filho foi preso, foi dia 2 de fevereiro, e pela dificuldade que eu tive de conseguir fazer a carteirinha, foi onde eu vi lá na porta do núcleo de credenciamento várias mães chorando, assim como eu, por não ter conseguido fazer a carteirinha. Então é muita falta de informação. Cada vez que a gente descia era uma coisa diferente. Então, com um aplicativo, né, de WhatsApp, com o WhatsApp, a gente começou a fazer o trabalho de dar informação pelo WhatsApp. E foi tomando uma proporção muito grande quando eu conheci a Fernanda Ferreira, presidente da Comac. E aí ela viu o trabalho e abriu uma sala lá na Comac, onde hoje a MUG é um projeto da Comac, onde a gente volta esse projeto para a família. A gente o detento ele fez o erro dele, vai pagar pelo erro dele,
Então, nosso objetivo é ajudar e orientar as famílias que, assim como eu, não sabia do erro do meu filho. Fomos pegas de surpresa. Então, nós não criamos filho para poder passar um tempo no presídio. A gente cria filho para poder ele ser alguém na vida. Mas hoje a gente está vendo que a criminalidade está uma vergonha no nosso país. Não só aqui em Petrópolis, mas em todo o Brasil. Uhum. Então, lá na AMUG, juntamente com a Comac, a gente tem o trabalho onde a gente orienta as famílias como fazer a carteirinha, o que levar, o que é sucata, o que é custódia, qual documento levar, qual roupa vestir. E também temos a prevenção com a família, com os filhos dos detentos. Porque muitas das vezes os filhos acabam vendo naquele pai um espelho errado e aí acaba querendo fazer o que o pai fazia. Então lá na Comac a gente tem cursos de computação, tem futebol, tem judô, tem aula de inglês, reforço escolar, temos várias atividades. Que bacana, hein? Para quê? Para poder ocupar a mente desses jovens. Tem o patrulheiro. Enquanto você fala, eu estava pensando exatamente isso, né? Quando o irmão ou quando o pai passa por uma situação dessa, isso causa, de repente, na cabeça de uma criança, desestímulo para fazer coisas, ou estímulo para não fazer outras coisas, né? E assim, deve tirar também a esperança deles também, né? Como é que você vê esse aspecto desse exemplo que acaba sendo uma coisa muito ruim na família, né? É verdade. Quando o meu filho foi preso, o primeiro, ele está já tá 3 anos e 6 meses cautelado, os outros 2 quiseram viver o mundo do crime. Você fala que eles quiseram. Eles começaram a querer vender, começaram a querer mesmo usar. Mesmo sabendo que o irmão mais velho estava Sim, preso. muitas das vezes, em vez de ser o contrário, eles viram o contrário para a criminalidade. Eu fiz a minha parte, eu denunciei na vara da infância, eu denunciei eles, os meus filhos. Eu denunciei no Conselho Tutelar, eu fui na 105, fiz uma reclamação. Você é uma mãe muito corajosa. Não, eu sou uma mãe que não queria ver eles chegar onde eles estão. Não, exatamente por Entendeu? isso. Exatamente por isso. Porque a maioria das mães protege um erro achando que tá ajudando. Não, lá a gente faz totalmente diferente. Uhum. Quando uma mãe chega para nos procurar, que a gente sabe que fez o erro, a partir do momento que chegou lá, é porque já fez algo de errado, não é inocente. Uhum. Porque é o que a gente fala, quem se mistura com porco, farelo come. Quem está com mal companhia, sabe que pode dar errado. Então, se a partir do momento ele escolheu estar com as pessoas erradas, escolheu estar no local errado, estava ciente do que poderia acontecer. Uhum. Então, se chegou até uma delegacia e chegou a ser cautelado, não foi inocente. Mas olha só, isso é um assunto muito interessante. Porque, assim, a família deve sofrer muito preconceito porque o filho está preso, os irmãos sofrem, não é? E pior, é isso que você está falando. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu penso que a maioria das mães devem proteger os filhos mesmo no erro. Sim, porque muitas não querem acreditar que o filho está no erro. Você disse que elas não querem, que elas sabem, mas não querem acreditar. Muitas não sabem e muitas até sabem, mas é aquela coisa. Muitas até sabiam que o filho já estava, que poderia acontecer. Mas a maioria das vezes as mães são pegas de surpresa. Certo. A maioria mãe não sabe, as mães são pegas de surpresa. Quando vê o filho já está envolvido. Fez, igual a gente viu aí, que a gente está vendo que hoje em dia não só filho de pobre está sendo preso. Não. A gente está vendo que é filho de rico, é político e tudo mais. Na época eu até falei, quando botaram lá a respeito de um vereador que tá cautelado, eu garanto que a família dele, os pais deles, não sabia que ele estava praticando essas coisas. Então, a gente somos pegas de surpresa. Olha só, desculpa eu contar você, mas no caso dos políticos, sem citar nome,
A família sabe. A família sabe que o cara não tem dinheiro para ter mansão, não tem dinheiro para gastar milhões fora. A mulher sabe a quantidade de joia que ela ganha. Ela sabe. Mas sim. a mãe e o pai, eu acredito Não, que... pode ser que a mãe e o pai não, né? Pode ser. Mas a família, de modo geral, sabe. O sujeito tá ganhando muito dinheiro, fica usufruindo. Depois o cara é preso e fala assim, eu não sabia. Tá bom. Né? Ganhava joias milionárias, né? Carros importados para todo lado e não sabia. Né? A mãe sabe, a mãe desconfia quando o filho começa a comprar coisa que ele fala. Deixa a Daniela falar um pouquinho. Olha só, Daniela, a mãe sabe quando o filho está usando coisas que ele não tem dinheiro para comprar? Sim. O que ela está dizendo, assim, que eu imagino que é o que ela está dizendo, é que a gente percebe, né? A gente cria os filhos da gente dentro, né? Lógico. A gente cria ali e quando a gente vê que tem alguma coisa está errada. Uhum. Começa a chegar um pouco mais tarde, desestimula do colégio, muda as amizades, a gente começa a perceber isso. Uhum. Só que é igual ela está falando, olha a gente só, não quer acreditar na dimensão. Deixa eu cortar você. Você está dando dica muito importante para as mães em casa, tá? As mães ficam passando a mão na cabeça da criança, achando que está tudo certinho. Não, e assim, são coisas simples, detalhezinhos, como por exemplo assim, chegou 1 hora mais tarde, 2 horas mais tarde, muda as amizades, né? Você vê o adolescente, o jovem, sempre com pessoas conhecidas, meninos caseiros que entram e saem na casa da gente, daqui a pouco ele começa com uma amizade que você não conhece, não quer ficar muito perto, deixa de participar de festinhas em casa, com a família, tá sempre junto da gente. Vamos lanchar, vamos todo mundo. E de repente, não, hoje eu não vou não, mãe, eu vou na casa do meu amigo jogar videogame. E a gente, na verdade, a gente não quer acreditar. A gente confia, a gente quer confiar na educação que a gente está dando. A gente não quer acreditar na dimensão. A gente não acredita que aquele adolescente, aquele jovem que você criou, que você deu carinho, que você deu, de repente, não riquezas, né? Mas é filho de... Não, mas você quer acreditar que aquilo é o suficiente. E existem vários motivos, né? Motivos são muitos, o porquê que eles escolhem. E na realidade é que um belo dia, é assim como uma doença, né? É como você ir no médico fazer um check-up, chegar lá, você vai lá, normal, e ele vem com diagnóstico. E assim doente, é a prisão na vida da gente. A gente fica preso junto. Muda todo o curso da vida da gente, a gente para e no final não adianta perguntar. Imagina, eu não posso nem sequer saber se imaginar. Não adianta perguntar de quem foi o erro. Dor, quem passa. Quem passa por isso, né? Eu quando eu vi uma matéria na Tribuna, matéria em qualquer jornal, Facebook, e eu via lá, foi preso por tráfico, foi preso por homicídio. Eu falava, bem feito, que aprodeça na cadeia. E hoje em dia, quando eu vejo, eu falo, Jesus, protege a família. Protege a mãe, né? Protege a mãe, consola essa família, porque julgar é fácil. É fácil. Falar é muito fácil. Tacar a pedra no telhado do vizinho é muito fácil. Agora, quando quebra o nosso telhado, aí é que a gente sabe a dor que é. A falta que faz eu, por exemplo, posso falar um pouquinho de como que eu conheci a Mug? No dia que meu filho foi preso, tava eu e minha mãe, e a gente ficou assim. Ele desceu para o Rio e eu me vi na calçada desolada, né? Olhando para um lado, olhando para o outro, e agora? Assim, a gente não tem costume, eu, por exemplo, não vou no Rio nem para passear, né? Quase não tenho parente lá. Bem que tu vai no Rio, né? Porque eu digo assim, a gente... eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não conheço. Tem pessoas que conhecem, anda para todo lado, eu não conheço. E a gente para e analisa. E você se vê como eu vou chegar, aonde como que eu faço, que dia que eu vou ver, o que vai acontecer. E nesse dia, eu sempre falo com a Morena, que é uma moça que eu nunca mais vi, só vi nesse dia. E ela me falou da Mug, me falou da Morena. A gente morava no mesmo bairro e eu nunca tinha ouvido falar. E ela me levou até a sala da Mug. E dali foi para mim o início, foi um começo. E assim, quando a gente chega na Mug, a gente divide essa dor, a gente conhece outras pessoas, a gente às vezes conhece pessoas conhecidas que a gente também nem esperava que tivesse ali, a gente se consola, a gente se ajuda, a gente tem um ponto de partida de como a gente vai passar essa situação, que é difícil, tá? E vocês têm alguma forma, algum método de conversar com os filhos dessas mães que têm irmãos presos? Existe? Tem. É difícil, muito difícil, porque
A gente fala, a gente tenta explicar, mas a gente não sabe o que eles estão sentindo por dentro. Eles sentem o quê? Revolta, medo, Sim, tudo junto. vingança, raiva, o que é? É tudo. Você uma acha que mistura coisa, tudo? mistura e acaba, principalmente na cabeça do adolescente. Aquele pai era um herói, aquele irmão era um herói. De repente, está cautelado. E muitos não conseguem fazer isso, né? a visitação. E aí fica naquela depressão. Muitos entram em depressão. A gente tem muitos jovens que entram em depressão pelo ocorrido com o familiar. Porque a gente tem família que tem a mãe presa, tem o pai preso. Então, como é que fica essas crianças desassistidas, entendeu? Então, é um mundo bem diferente. Lá na Comac, quando a gente tem a primeira palestra com os patrulheiros, jovens aprendizes, eu sempre tenho uma fala onde eu falo com eles, a gente passa um pouco para eles a situação que é no presídio, a gente mostra para ele como que é o dia a dia lá dentro, e eu sempre falo, eu não quero ver vocês dentro de um presídio, eu não quero ver a mãe de vocês sentada na mesa da minha sala. Então isso muitos acabam mudando até o modo de agir, de pensar, e passam a ver mais a família, passam a querer mais, a estar mais próximo dos pais, porque eu falo, lá dentro, a mãe é um amor, a mãe é isso, mãe eu te amo, toda hora, mãe te amo, mãe... Aqui fora eu não lembrava de falar que amava. Quando chega lá dentro, aí mãe eu te amo, mãe tô com muita saudade, mãe isso, mãe aquilo. Sente falta, né? Entendeu? É. Então poderia ter feito isso aqui fora, entendeu? Poderia ter dado mais amor aqui fora. É igualmente o marido, aqui fora era bruto com a esposa, mas na hora que cai lá dentro, é meu assim. amor. Eu sempre falo que o preso, principalmente aqueles que se diz ser o bambambam aqui fora, quando tá no poder e fala, porque eu sou isso, sou aquilo. É detido, chega lá embaixo, todo mundo baixa a cabeça. Entendeu? O poder deles lá dentro não tem valor nenhum. Então é isso que a gente quer mostrar para os jovens, que a droga é simplesmente uma ilusão. É um dinheiro que eles acham que ganha, que depois a família gasta bem mais. Muito mais, porque uma descida de uma família para descer, para ir fazer uma visitação, para levar custódia, para levar sucata, não fica menos de 200 e poucos reais. Sucata? O que é sucata? Sucata é a comida que leva para o preso. Biscoito, leite, Nescau. E custódia é a roupa, produto de higiene. Então, isso tudo lá na MUG a gente explica para a família, porque muitos, como o senhor, não sabem nem o que é. É tempo que a gente não sabe o que é, né? Qual a idade dos teus filhos que estão presos? Um está com 22 e o outro está com 20. Novinhos, Os dois né? foram presos com 19 anos. E os teus? Eu tenho 19 agora, fui preso com 18. Quanto tempo ele vai ficar lá? O processo todo são 6 anos, né? Mas ele fica um tempo fechado, um tempo aberto. Esse tempo fechado e aberto está calculado em torno de 4 anos, mais ou menos. Fechado e aberto. Então ele deve ser solto em quanto tempo? O dela ainda deve ser daqui menos. Como é um 6 ano anos, e- ele deve ficar 1 ano e 8 meses, 2 anos e pouco preso. E os seus? O meu pegou 10 anos e 8 meses, Caramba. já está 3 anos e 6. E o outro foi julgado agora, pegou 12 anos. Então deve ficar mais ou menos uns 4 anos e meio, 4 Cada um. anos e pouco. Cada um. E às vezes, assim, às vezes não, muitas vezes, nem eles mesmo, principalmente os jovens, não têm dimensão. Eles não imaginam o lugar para onde eles vão. Eles têm uma ilusão muito grande, que aqui fora é uma sensação assim de eu posso, eu vou até, eu tô me policiando, né? Eu paro a hora que eu puder, a hora que eu quiser eu paro. Você é mais esperto que ele. Isso, e quando vê, assim como nossos filhos participaram, estavam dentro do presídio, não tinha como não participar de uma rebelião. E o dia que eu fui visitar o meu filho, ele falou, mãe, eu nunca imaginei passar isso. Quer dizer, a mente dele aqui fora, quando ele estava aqui fora, ele não imaginou o perigo. Poderia estar morto. Ele não imaginou. Né? Graças a Deus eles foram presos, mas muitos não têm nem essa oportunidade. Muitos antes dos 30 anos.
né, eles morrem, né? Porque a maioria morre antes de Isso. 30, a maioria morre antes de Isso. 30. Em Petrópolis, só aqui em Petrópolis, esse ano, só esse ano, já tivemos 5 jovens que foram assassinados Foram assassinados. no tráfico. E presos. Presos, ó, que passaram pela AMUG. Pela AMUG. Esse ano a gente já tem mais de 300 e poucos calculados. Na semana, no mês de Petrópolis. No mês passado, Só que passaram por lá. isso, no mês passado a gente agora está tendo uma estatística, né? E a gente está fazendo todo o processo agora de quantos a gente atende, quantos são novatos. Só no mês passado foram 48 novatos. Pessoal de casa, vocês estão ouvindo isso mesmo? Será que nós estamos ouvindo isso mesmo ou isso é uma Não, temos ficção? números. Não, temos números. Isso é filme, né? Não? Não, é só ir na Comac que a gente mostra lá Gente, que olha, é real. Olha, nós estamos passando uma época em que os filhos estão dominando os pais, indo para essas baladas loucas aí, chegando em casa às 4 horas da manhã, os pais saem de casa às 5 horas da manhã para buscar filho. Não, para buscar filho. Os bacanas deixam os filhos lá e pegam o carro, vai 4 horas da manhã buscar filho. Não tem noção que só esse ano, só que passou por lá, são 300 jovens presos. O próximo vai ser o teu filho, tá? Graças a Deus o meu já está com 40 anos, casado, já está com a vida andando. Agora eu tenho neto, né? Já estou fazendo conta aqui para puxar a orelha do neto cada vez que ele pensar numa loucura. Porque, gente, isso está virando... Ó, a família hoje já não existe mais. Família hoje não existe. É um bando de gente morando debaixo do mesmo teto. Não tem mais respeito pelo pai. Os filhos não respeitam a mãe. Os pais não respeitam um ao outro. Aí o resultado é esse. É uma loucura, né? E assim, é uma lacuna. Eu converso muito com meu esposo, quando eu vou visitar o meu filho, 300 jovens, né, só que passaram pela MUG. Provavelmente E você perto de 800 e você encontra muita gente conhecida. Oi, tia, tudo bem? E eu converso com ele, com meu filho, eu falo assim, olha, essa lacuna, a idade que vocês estão sendo presos, é a idade de vocês estarem estudando, se formando. Daqui a uns anos isso vai fazer falta. Cadê os bombeiros? Que seriam os bombeiros policiais, os esposos de alguém, cadê os pais, mecânicos? né? Estão tudo aqui dentro, vocês não estão estudando. E vai ficar uma lacuna. Buraco Daqui aí. a alguns anos vai fazer falta. Esses jovens que não estão se formando, que não estão se profissionalizando, estão tudo lá dentro. Essa lacuna vai ficar. Não, vai e outra fazer coisa, falta. e é muito grave. Ele passa 4 anos lá, quando ele volta, ele vai fazer o quê? Então, muitos não Vai fazer têm o quê? oportunidade aqui fora. Não, Tem. e piora mais ainda, porque a ficha fica complicadíssima. Verdade, e é muito difícil a sociedade dar uma oportunidade para um ex-presidiário. A gente teve, de 2017 até hoje, a gente tem a estatística de mais de 800 famílias daqui de Petrópolis que passaram pela minha sala, que estão lá detidos. Meu Deus do céu, que loucura Então, que é isso. é muita gente. Olha, essa é a Muita entrevista gente. mais sofrida que eu fiz em 16 anos, tá? Porque dói, viu? Dói ouvir isso. São muitos conflitos, né, nas Muito, famílias. cara, É muito, momento é um- da gente cuidar muito da nossa família, E são os da nossos gente jovens. orientar, da Não, gente assim, o que eu amar sinto- bastante. O que eu sinto é uma incapacidade. Eu me sinto inútil completamente ouvindo isso sem poder fazer absolutamente nada. Mas é Né? verdade. A gente se sente inútil, né? Verdade. E assim, e são os nossos jovens. Que estão aqui, amada, Não, fazer a eu nossa sei, parte. eu sei, mas isso aí é um chavão, né? Mas com esses que estão sofrendo isso, vão fazer o quê? A gente fica sem força alguma, né? É onde a gente, como familiar de preso, a gente sofre muito, porque a gente não pode... Assim, nosso recurso é pouco, né? Pode fazer A o quê? MUG, por exemplo, ela ajudou quem procura, né? Quem ela conhece, quem ela tem contato, ela alcança. Uma ajuda a outra, quem a gente consegue, né? Não vai resolver o problema, mas ajudar a passar pelo problema. Mas tem muitas famílias que nem nunca ouviram falar.
nunca não alcançam isso, não sabem como é que fazem. Às vezes chegam pessoas lá, né, Morena, que estão 1 ano, 2 anos sem visita porque nunca souberam, nunca tiveram oportunidade. Não sabe como né? fazer Não a sabe como carteirinha. chegar, não sabe que tem direitos. Esposas que ficam aqui com os filhos pequenos, não podem trabalhar porque o provedor da casa está cautelado, está detido, e ela não faz a menor ideia de que os filhos têm o direito. Não é o detento, é os filhos que ficaram, têm direito. E às vezes não sabe, né, Morena, que tem aquele direito, aquele recurso. Muita coisa, é falta de informação. É porque né? falam muita coisa. Diz que é 1.000 e poucos reais por filho. Não é nada disso. É R$1.308. Isso para a família. E só dá direito à família que o esposo, o detento, trabalhou de carteira assinada 18 meses. Até 18 meses. Ou ele trabalhou, tem esses 18 meses trabalhado em carteira. Se ele até 1 ano antes tivessem dado baixa na carteira, dá direito. Mais que 1 ano não tem direito. Não tem. Passou de 1 ano sem carteira assinada, já não tem direito. E é a família que recebe, não é ele. É a família que recebe, não é o preso. O preso só recebe se ele trabalhar dentro do presídio. E aí é uma parte é depositada pro preso e uma outra parte é passada para a família. Porque o preso vai fazer o que com o dinheiro lá dentro? Entendi. Entendeu? Então esse dinheiro é para a família. Então essa coisa que falam muito aí, que o Brasil prende e ainda paga seu salário para o preso, isso mentira. Não, É mentira. Não é verdade. É só... Bom, eu tinha essa ideia, porque eu via isso, né? Não, é mentira. É só pegar e baixar e ver qual é o direito do preso. E o direito vai estar lá especificado, principalmente a respeito do auxílio reclusão. É bem explícito que esse dinheiro é repassado para a família. Tanto que quem recebe só dá direito a receber a esposa, mãe, irmão ou pai. Outra pessoa não dá direito, só se for esposa sem filho que for casada amigavelmente. Ou amigavelmente não, união estável. Aí dá direito. A não ser, não tem direito. Entendi. Muito bem. Daniela e Morena. Eu não sei nem o que mais perguntar a vocês. Eu tenho um amigo e a gente sempre acha, e todo mundo fala isso, que isso acontece com gente negra e pobre, né? É o que a gente fala. Isso também não é verdade, não. Porque esse meu amigo tem um filho, olho azul, branquinho, lourinho, usando droga, matou alguém na porta da casa dele. Pegou 26 anos de cadeia. Um garoto com 19 anos. Assim, uma situação muito triste, que pode afetar qualquer um de nós. Ninguém está isento disso. As pessoas ficam no trânsito aí brigando, discutindo, xingando o outro, mal sabe quando está armado, sai, mata alguém e faz uma desgraça. E isso causa... além disso, né, todo esse mal-estar, isso gera mau exemplo na sociedade de um modo geral. E eu vou te falar mais. Os problemas maiores que nós enfrentamos de mau exemplo no nosso país, não são dos meninos que fazem, que usa droga, que mata, que rouba, não. São os políticos que mais roubam o país e dão um péssimo exemplo. E eles não são nem presos às vezes. Agora estão sendo presos, né? Mas muito poucos ainda, né? Então, na Bíblia tem um texto que diz que ninguém podia ser mais justo do que o rei. Nesse país, qualquer um podia ser ladrão que seria santo. Porque os reis do país roubam mais do que os súditos, né? Nesse país, qualquer um podia roubar e ser santo, né? Porque é tanta roubalheira que a gente vê que é um absurdo, né? Pra você ter uma ideia, tem posto da Petrobras ali na Bolívia, no Paraguai, da Petrobras vendendo gasolina a R$ 2,50. Aqui agora tá quase 6, né? Como é que a Petrobras vende a 2 lá e aqui vende a 5? Se fosse outro posto, tudo bem, né? Então, assim, todo mundo rouba nesse país, né? Então quando a gente vê as crianças sendo presas, meu Deus do céu, como é que a gente condena a criança se prefeito, vereador, deputado, governador, presidente da república, todo mundo rouba esse país? Então a gente não tem exemplo, né? E assim, eu estou falando isso para você que está em casa. E quando alguém acha uma carteira com dinheiro na rua, uma mala com dinheiro, uma bolsa, devolve, vira notícia nacional porque o cara é honesto.
Gente, vamos ter vergonha, pelo amor de Deus, cara. Quando o cara acha uma coisa que não pertence a ele, não é notícia isso. É o óbvio que tem que fazer, é devolver o que não pertence a ele. Não é? E ninguém deve ter orgulho de ser honesto, não, porque isso é obrigação. É o mínimo que... Às vezes chega alguém aqui pedindo emprego ou indicando alguém e fala assim, contrata porque ele é honesto, mas é só isso que ele é? Só honesto, não precisa fazer mais nada, não é? Porque se é só honesto, ele vai fazer o quê? Vai operar a câmera? Honestidade não opera a câmera. Então, ser honesto, gente, não é currículo, não. Então, assim, eu fiquei extasiado, estou, assim, impactado de saber que só lá onde vocês atendem, mais de 300 jovens foram presos esse ano. E aí a gente começa a perceber que alguma coisa está acontecendo nas famílias, né? Que alguma coisa está fora do lugar, que é um índice muito alto, né? Que alguma coisa não está... Né? A gente acorda nessa situação, né, Mariana? E eu cheguei até aqui, e daqui para frente? Como eu faço com os filhos que ficaram? Como é que a gente começa a rever, né, o que está acontecendo, o que a gente deixou de fazer, o que a gente fez demais, protegeu demais ou protegeu de menos, a gente começa a rever, começa a mudar, começa a orientar. Mariana, a primeira coisa, você não vai lembrar, quando eu cheguei lá, ela falou assim, olha, você tem mais filho? Eu falei, tem. Ela, então cuida dos que ficaram. Dá bastante atenção, fica de olho neles, porque às vezes a gente foca no que está cautelado, deixa os outros, e o problema pode se agravar. Daniela, olha só, a coisa é grave mesmo. Você vê, tiraram moral e cívica da escola, tiraram religião da escola, tirar religião da escola, isso é coisa de comunista. Tirar a religião da escola, porque entenda bem o seguinte, eu não tô falando de religião, qualquer religião, estou falando da minha, não, qualquer uma. Porque se não existe religião, e religião é religar a Deus. Quem é que fiscaliza a sua consciência na madrugada, se não tem Deus? Se não tivesse Deus, nós teríamos que inventar um. A gente tem que inventar, porque se a pessoa não crê que o universo, que as pessoas foram criadas por alguém, quem que vai fiscalizar a minha consciência? Se não existe Deus, eu posso fazer qualquer coisa, porque tudo passa a ser relativo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é orientar os filhos sobre Deus. Procura crer, porque eu não estou falando de religião não, gente, estou falando de Deus. E outra coisa, tudo que se ensina é teoria, tudo é teoria. Na ciência nada é verdade. Então estão ensinando teorias como se fossem verdade. Outra coisa que é gravíssima na sociedade hoje é erotizar a criança cedo demais. É um perigo. Criança erotizada precocemente, ela está mais voltada para o prazer do que para o conhecimento. Então diminui o aprendizado cognitivo, aprende menos, porque o prazer é muito mais agradável. E outra coisa, erotizar a criança abaixo de 12 anos de idade, onde não tem puberdade ainda, não tem hormônio, isso é um crime. Então os pais perdem o controle da criança, porque é muito prazer precoce. A criança tem que brincar, a criança tem que ver, nada de ficar sexualizando criança, que não tem hormônio, a criança tem sexo, mas não tem sexualidade. Então vamos parar com essa besteira, que estão acabando com a humanidade disso. Isso é coisa de Karl Marx. Essa porcaria não deu certo em lugar nenhum do mundo. Em toda a história isso deu errado. Como é que essas pessoas querem fazer isso aqui? Num país com pouca cultura, com pouco apoio de qualquer jeito, com pouco tudo, de tudo. Aí vamos erotizar as crianças para quê? Para resolver o problema do mundo? E os pais perdem o controle. Os pais perdem, as pessoas não sabem a gravidade que é isso. Deixa a criança ser criança, gente. Se a criança quiser fazer qualquer opção depois, deixa para lá. Quando adulto, escolhe o que quer ser. Mas quando criança, e os pais precisam exercer poder sobre os filhos. Gente, para com essa besteira. Pai e mãe não é amigo de filho. Amigo é aquele que pula na escola, que cola junto com ele, que faz ato, que joga pedra, que briga. Esse é amigo. Pai é mais do que amigo. Pai é para ensinar, para educar. Eu estou falando assim com muita ênfase, porque eu estou chocado com esse negócio, porque é um negócio muito triste
da gente ouvir. Eu vou te falar que foi a entrevista mais útil que a gente fez. Eu não sabia qual era a pauta. Hoje eu fiquei ocupado o dia inteiro. Quem olha a pauta é a Olívia. Então, eu estou muito grato pela vinda de vocês aqui. E se vocês quiserem, a gente precisa se aproximar para criar algum meio aqui dentro, algum horário aqui dentro, para dar espaço a vocês, para a gente passar a orientar as famílias, orientar as crianças, entendeu? A gente fazer um canal de comunicação para a gente aliviar isso, gente, que eu tô assim, muito abalado com o que eu estou ouvindo. Porque se 300 passaram de lá, no mínimo 600 estão presos. Pelo menos o dobro. Isso é o que a gente tem lá. E hoje, assim, quem agradece mesmo somos nós, por estarmos passando mais informação. Porque eu acredito que depois dessa entrevista, muitas famílias vão nos procurar. Porque muitos não sabem da MUG, ainda não conhecem, por ser muito nova. A gente tem só 3 anos e pouco. Telefone da MUG, fala aí. 99237-5033. Só assim, Michel, bota aí na tela para mim aí, vai lá, 99237. Só um instantinho, 99237 5033. 5033. Não, coloca um só. E fixo tem, não? Fixo tem da Comac, não. 5033. 5033. Mas é só procurar na Comac, ali né? do lado da Água do Imperador, que é bem facinho de chegar, fica ali na Dr. Nelson Saerp, fica agora ali perto do CRAI Centro ali, então é bem fácil de chegar, então só procurar ali que a gente vai estar ali para poder dar qualquer informação. E a gente agradece muito essa oportunidade da gente estar passando mais conhecimento para essas pessoas. E assim, o senhor estava falando a respeito das crianças. Hoje em dia, o pai não pode mais educar o filho. Eu lembro que a minha mãe batia com a minha cabeça na parede. Ela me batia de cinto, ela me batia de borracha. Hoje em dia, se a gente der um tapa no filho e deixar uma marca... Você vai ser presa. Vamos ser presa. Entendeu? Então, eu acho que a sociedade, o poder público acabou também atrapalhando muito na nossa educação. Deixa eu abrir parênteses assim, contigo. Você tem toda a razão. Eu sou contra essa lei, mas eu acho que ela é necessária. Porque os pais estão tão perdidos hoje que eles estão espancando os filhos. Antes o pai batia para impor respeito. Hoje o pai bate de raiva, bate de ódio, bate porque tá bêbado. Bebedeira é verdade. Frustração, descarrega do filho, aí espanca a criança. Então essa lei hoje ela é necessária. Infelizmente é necessária. Porque os pais hoje não têm condições mais de educar filho. Em muitos casos. Embora eu seja contra, ela é necessária. Em muitos casos. Mas assim, quando o pai tinha autoridade sobre os filhos, a gente não via tanta criminalidade. Com certeza. Meu filho me perturbou, esse que está de barba dando aí, ele tinha 12 anos, me perturbou o ano inteiro, tirando nota baixa na escola. Ah, pai, você é pessimista, eu vou passar de ano, deixa comigo. Aí ficou em três matérias. Eu falei com ele, olha, você não tem férias, você vai estudar. Ele não estudou, eu dei 3 chances para ele, falei que amanhã eu vou te dar 5 chineladas. Eu cheguei mais cedo do Rio, falei com ele, vai lá pegar o chinelo Raider lá. Ajoelha aqui, de bolso na cama, bota a bunda de fora, aquela bunda branca dele ficou escrito assim, Raider, que eu bati 5 vezes no mesmo lugar, carimbou a bunda dele. Passou de ano, me deu um abraço chorando e falou, pai, aquela chinelada valeu. Eu falei, se você precisar de mais, pena, né? Se precisar de mais, me fala e pronto. Mas hoje tu fizer isso, você é preso, né? Verdade. E ele falou para mim, pai, aquela chinelada valeu. Chorando, ele falou para mim, pai, aquela chinelada valeu, pai. Eu falei, se você precisar de mais, você me fala. Mas entenda, sou contra a lei, mas ela é necessária. Porque a violência está muito grande e os pais estão sem condições de educar filho. Né? Gente, é o seguinte, coloca o Tiaguinho para mim, por favor. Como vai, minha gente? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa. E hoje eu queria conversar com você a respeito da capacidade que nós seres humanos temos de se sentirmos ou de nos sentirmos como juízes togados e não como réus nus.
Na realidade, qual é a grande diferença em relação a isso? Como juízes togados no nosso cotidiano, nós achamos que estamos na empreitada de julgar a outra pessoa ou a vida das outras pessoas. Nós criamos conceitos ou até preconceitos, e esses preconceitos oriundos, às vezes por um coletivo ou por um grupo de convivência que a gente tem, que dizem o fulano ou aquela pessoa ou aquela família é assim, desse jeito, dessa maneira. E nós absorvemos aquilo como uma verdade absoluta. Nós não conferimos, não buscamos conhecer, mas tomamos aquilo como uma verdade absoluta. Ou até mesmo porque nós olhamos para determinadas pessoas e nós não vamos com a cara daquela pessoa. Nós colocamos e criamos um currículo privatizado. Sabe o que significaria isso? Nós dizemos assim, essa pessoa é isso, isso, isso e aquilo. E por quê? Porque meramente me aparentou ser desse jeito. E aí eu escrevi um currículo dessa pessoa por conta dessa minha privatização de ideias. Minha gente, como juízes togados, nós punimos e penalizamos as pessoas e às vezes estas já o foram pelos delitos que cometeram. Deixa eu fazer você entender um pouco melhor. Nós estamos hoje falando sobre o apoio à família de detentos. Consequentemente, os detentos, as pessoas que estão lá, estão assim porque estão cumprindo aquele papel da sua incorreção com a sociedade. Eles estão lá porque estão pagando o preço da maldade, do erro, do delito, do que fizeram. Então, se eles estão cumprindo aquilo, eles já estão sendo absorvidos por um desejo de ser perdoado porque as consequências já chegaram. Quando a gente fala de perdão, eu não estou falando sobre aquilo que deixa de ter consequência. Estou dizendo sobre aquilo que nós olhamos e dizemos, ok, não vai afetar o meu coração aquilo que você fez, eu te perdoo, mas as consequências, elas virão. Só que, apesar de falar sobre essa questão e a gente entender que quem está lá detento está cumprindo o seu papel com a sociedade em relação à penalidade que cometeu, o que me preocupa muito é a família do detento, que nesse universo de dor, porque já tem um ente querido que errou, que num dado momento ele... Tem pessoas que realmente fazem toda uma estratégia de maldade, mas tem outras que foram tomadas de assalto por um desespero ou por alguma coisa e fizeram um ato inconsequente, que também devem ser, de fato, penalizadas com consequências pelo erro que cometeu, mas às vezes pessoas que surtaram em determinado momento e cometeram alguma coisa que não deveriam cometer. E isso faz a família e os entes queridos sofrerem absurdamente. E aí você imagina uma coisa, se nós, como sociedade, como pessoas que deveriam viver em comunidades terapêuticas, ou seja, que deveríamos olhar para o outro com um olhar de cuidado e de carinho. Nós olhamos para essas famílias com penalidade e falamos para elas assim, mas ele mereceu, mas ele é isso, mas ele é aquilo, ou seja, qualquer coisa que no final das contas só chova no molhado da dor daquela pessoa, eu consigo entender então que no final das contas a nossa desumanização é que nos encadeou, ou seja, nos colocou dentro de uma cadeia de frieza e indiferença. Há papéis que precisam ser revistos, há ressignificações a serem feitas. Então, se a gente está diante de pessoas que têm dor, que a gente possa olhar para essas pessoas que têm dor e olhar como instrumento de sanar a dor, de remédio para aquelas pessoas. Se o mundo fosse assim, eu tenho crédito, acredito que eu dou crédito a isso, que o mundo seria um mundo melhor, com pessoas que preocupassem de fato com o outro. Porque no final das contas, muita gente não luta contra aquilo que o destrói, mas ele usa aquilo como que o está destruindo, usa aquilo que o está destruindo como instrumento para a destruição do outro. Então, é como se ele sinalizasse na sua rebeldia algo que no fundo é apenas uma falta de coerência nessa humanidade que a gente usa como palavra, que é um substantivo e que na realidade às vezes deveria se tornar algo que é essencial, ser humano com a outra pessoa. A minha oração é que a gente tenha ambientes de comunidades terapêuticas onde famílias de detentos, famílias que têm dor, famílias que sofrem com a inconsequência de uma decisão do outro, filho, esposa ou qualquer pessoa que sofra com a inconsequente decisão de um outro, eles possam ter na nossa sociedade, muito mais do que um suporte econômico e financeiro, eles possam ter na nossa sociedade alguém que lhe dê a acolhida dizendo, eu sei que ele errou, mas saiba que a gente está aqui para poder estar junto com você nesse momento de dor e sofrimento. Eu acredito num mundo assim, e eu sei, se a gente arregaçasse as mangas e as nossas atitudes melhorassem, nós poderíamos viver essa experiência.
Eu oro para que isso seja um caminho a ser vislumbrado na nossa existência e praticado no nosso cotidiano. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Muito bem, gente, olha só, o Tiaguinho, quero mandar um abraço muito especial para ele. Eu estava aqui conversando aqui nesse intervalo em que o Tiaguinho falou, eu nem ouvi a palavra dele, mas eu espero que tenha inspirado você. E eu continuo aqui no nosso cenário aqui com a Morena e com a Daniela, não errei não, né, Daniela? E nós estamos falando dessa dificuldade toda que elas enfrentam. Hoje a nossa pauta hoje furou toda, né? A cozinha não veio, o Aquiles não veio, faltou um monte de gente. Nós ficamos aqui quase... E hoje o dia é nosso. Hoje o dia de vocês, né? Mas olha, esse assunto de muita relevância, né? Nós estamos falando aqui da AMUG, é isso? Da AMUG, que é a Associação de Mulheres Guerreiras, mães de filhos detentos, não é isso? E de esposos, né? Detentos, né? Num todo, é a família, porque tem filho, tem primo, tem irmão, tem tio, Entendi. então é num todo. Primos. E alguma vez vocês conseguiram um grande número, não, né? A gente tem uma reunião que é toda segunda-feira do mês, lá na Comac, onde a gente reúne um grupo de mulheres, onde a gente fala... Quantas mulheres se reúnem lá, quando vocês juntam assim? Depende, tem vez que dá 30 e pouco, tem vez que dá 18, a gente está já na segunda reunião, onde a gente está querendo fazer com juntar essa gente. Isso, para que a gente se conheça, porque tem muita gente que a gente nem conhece. A gente presta o atendimento pelo WhatsApp, mas que eu ainda não conheço. Então, essa reunião a gente está fazendo para quê? Para poder a gente estar se conhecendo melhor e uma está passando a força para a outra. A gente tem o pastor Leandro que vai lá, leva uma palavra, canta um louvor, porque tudo a gente depende de uma pessoa que é Deus. Dependente de religião ou não, a gente tem que ter a fé, a gente tem que buscar no Senhor. Esse entendimento que eu queria que as pessoas entendessem. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Gente, lá no fundo nós somos imortais. Eu tenho 63 anos, eu só sei que eu estou ficando velho quando eu vejo escada. Se eu estiver andando no plano, eu tenho 18 aninhos. Quando eu vejo escada, meu joelho dói, eu me sinto velho. Mas nós não nos sentimos velhos, não é verdade? O tempo passa, a gente não sente. Porque nós somos eternos. A gente acha que nunca vai morrer. Não é? A gente acha que a gente vai viver para sempre. Então, são essas expectativas de vida que movem a gente. Então, a gente acha que é capaz de fazer melhor, de ser mais rápido, de escapar de tudo ou de todos. O menino que via outro preso da mãe, eu vou fazer, mas igual a ele, não. Eu vou ser mais esperto que ele. Eu vou ganhar dinheiro, fujo a hora que quiser, escapo a hora que quiser. E não é assim que acontece. Então é o seguinte, não há conselho de pai que dá mais prazer do que a aventura, do que o risco, do que o desafio. É muito difícil isso. É muito difícil, né? Quando a gente vê famílias sofrendo isso, as influências externas são muito maiores, né, do que se pode imaginar, né? Bem, meninas, olha só, foi um prazer receber vocês aqui. Eu vou dar 30 segundos para cada uma falar, para poder encerrar. Daniela. Fala, Daniela. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos falando. Família é projeto de Deus, importante. Nessa tarde a gente falou sobre família. Que os pais, que todo mundo analisa, pensa o que está acontecendo, o que você pode fazer pelo seu familiar. Mais oportunidade para os jovens, né? Acolhida, quem tem condições, quem pode oferecer um curso, dar uma aula, uma porta de emprego, acolher como um todo. Quero agradecer a MUG, quero agradecer a Fernanda, presidente da Comac, que tem me ajudado muito, tem ajudado a minha família com essa porta aberta. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tarde. Eu também quero agradecer muito o convite feito. E assim, o que a gente deixa para as famílias você não é culpado do erro do seu filho. Você não tem culpa do erro que seu filho cometeu, mãe, pai, porque muitos entram em depressão achando que é o culpado pelo erro do filho. Então, levante a cabeça, coma, durma, porque onde ele está bem. Foi ele que procurou.
então ele está bem. E procura a gente lá na Comac que a gente vai estar dando todo o suporte. Muito obrigado a vocês, obrigado ao Marco Antônio, obrigado ao Michel e dentro, o Wellington, que estão lá na técnica. E se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil você levantar de madrugada, deitar tarde, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Esse é o Salmo 127. Você quer edificar a sua casa, os teus filhos, a tua família? Deus pode fazer isso. Sozinho é impossível. Até a próxima terça, se Deus assim nos permitir. Um abraço para a Roselane, para a Tuan, para a Olivia, que deve estar assistindo a gente lá. Olivia, tu não pode vir hoje na entrevista, viu? Você ia gostar muito de bater esse papo aqui. Um beijo para você e daqui a pouco eu vou estar em casa. Um beijo, tchau.